Tá. O Corinto vai apresentar para a gente agora uma palestra e após ele vai ser apresentada a palestra da Daniele sobre dados abertos legislativos do Senado Federal. Corinto Meff, gerente de informações tecnológicas do Ministério do Planejamento, atua com software livre há mais de 10 anos e coordenou o primeiro projeto de migração da DataPrev em 1999. E também o Guia Livre, o Guia de Cluster, a metodologia de avaliação de distribuição livre e atualmente é responsável pelo portal do software público brasileiro. Ele vai apresentar para a gente dados abertos e a lei de acesso à informação. Alô. Não, passador do... Opa, chegou o passador. Sem fio, hein, gente? Pronto. Já até passou, hein? Bem, gente. Oi? Não tá lá ainda. Já também não é... Pronto. Gente, bom dia. Todo mundo bem? Depois da palestra do Alexandre, né? Ficar todo mundo mais tranquilo. Queria agradecer a organização por colocar a palestra dele antes da minha, que ele pode falar todos os palavrões que eu não posso falar. Então já fiquei contente por causa disso, já me sinto representado em algumas palavras de efeito que ele colocou. Eu queria fazer uma correção, não sou mais coordenador, como eu sempre venho em evento aqui no Interled, estão usando meu currículo de 5 anos atrás, praticamente. Então, a Patrícia até me cobrou o currículo, né, Patrícia? Eu falei, não, pode usar o que está lá. Mas é só uma correção que agora eu estou na diretoria, né, diretor de Sistemas de Informação, e não coordeno mais só o portal, como coordeno a parte de governança, interoperabilidade do governo, a arquitetura EPING, que é bastante conhecida, a nossa parte de prestação de serviços de consultoria para o governo federal. Nós temos uma estrutura de consultores para alguns temas de excelência para a administração e também cuido desse tema de dados abertos. Fui representante do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, na discussão da Lei de Acesso à Informação, foi um dos ministérios que teve 2 representantes. Um representante, obviamente, cuidando das partes de questões legais, porque, obviamente, tem toda uma discussão de fundo do marco normativo, e o outro representante da SLTI, eu fui esse representante, por 2 discussões importantes, né? Uma da parte tecnológica, porque nós sabemos que não é trivial de imediato disponibilizarmos todas as informações que estavam previstas no rol da legislação, e uma outra porque justamente o Ministério do Planejamento ele é cabeça de várias funções administrativas centrais na administração pública, e uma delas é de tecnologia da informação. Então, eu fui esse representante, participei desde do momento da discussão inicial do marco regulatório até a parte da discussão da regulamentação do decreto que o Executivo Federal cumpriu dentro do prazo determinado na legislação. Bem, também uma outra vantagem de falar logo após o Alexandre é que ele já passou algumas informações conceituais. Eu comentei com a Bárbara, né? Onde a Bárbara está? A Bárbara está ali. A Bárbara também vai fazer uma apresentação de ordem de uma experiência, né, do Legislativo, e vai ser interessante porque as 3 palestras elas vão se complementar. Às vezes, quando a gente usa as denominações que foram colocadas anteriormente, né, eu atuando no Ministério do Planejamento, e a gente escutando dos ativistas, empresas e da sociedade civil organizada, né, de que existem segmentações que estão muito atuantes nessa estrutura da discussão da transparência, da participação, do controle social. Às vezes fica muito estranho um ente de governo colocar a sua total adesão a isso. E fica mais difícil, às vezes ainda, que outros colegas do setor público creiam nisso.
é muito complexo você fazer uma apresentação onde a gente pode dizer claramente que nós já praticamos e normalmente o outro colega de governo ou do setor público, ele olha isso com uma certa distância. Eu lembro, por exemplo, quando o governo Dilma iniciou, eu participei de várias reuniões de recondição de projetos, e eu lembro, por exemplo, quando a gente estava fazendo uma discussão dos conteúdos digitais e de como se formataria uma discussão para isso, eu fui apresentar como nós estávamos atuando com a questão do software e do dado. E eu me lembro bem dessa apresentação, que em certos momentos eu me sentia meio fora da apresentação. É como se eu não estivesse dialogando com colegas do governo. É como se eu estivesse fazendo uma apresentação de uma entidade, de um ente, que tem um caso que é possível de ser feito, mas que ele está completamente descolado da realidade. Então, eu acho que para começar a conversa com vocês, sabendo até o intuito de, mais uma vez, o Jean ter me feito convite, o Ricardo, que é o diretor da casa, eu não sei se ele está aqui presente, eu já queria agradecer também o convite, bem, mas daí transmitam ao Ricardo, eu agradeço o convite que foi feito, eles já sabem, já conhecem a forma como nós atuamos, já sabem a profundidade com que a gente trata do tema, e obviamente o desafio deles é que a gente possa dizer para vocês que vêm das casas municipais, principalmente, né, Jean? Tem estaduais também, tem estaduais e municipais. Quer dizer, é um grande encontro do legislativo na área de TI, a gente possa demonstrar que é possível. Bem, eu vou ter uma pauta, que é uma pauta bem simplificada, né? Primeiro, já dizendo que eu até trouxe uma estrutura, eu participei semana passada de um evento na RNP, e eu gostei bastante do raciocínio que nós desenvolvemos, porque eles queriam fazer uma abordagem do acesso à informação como um direito fundamental. Eu trouxe algumas premissas, né? E até já comentando que na nossa visão é fundamental que seja um direito. E não a gente olhar a questão do direito como aquele momento estático, quando uma legislação ela está sendo promulgada, ela está sendo publicizada, ela está sendo discutida, ela está sendo definitivamente adotada pela sociedade. É muito mais do que isso. Alguns elementos que hoje nós tratamos como um direito, nós entendermos até a potencialidade de que aquilo seja um direito de transformar a vida da pessoa. Então é do uso comercial, é do reuso, da reutilização. Então é muito mais do que isso. Não é só nós olharmos isso como, olha, conquistamos e alcançamos um certo... Opa, estou falando muito alto? Vou falar mais baixo, então. Acho que eu estou ficando animado, né? Então, é uma questão do acesso a esse ativo, que muitas vezes, na maioria das vezes, é um ativo público, e você pode fazer não só um degrau, mas vários, e subindo várias escalas. Bem, essa questão do tratamento de informação, de internet, de tecnologia da informação como direito não é novo. Existem registros, inclusive nesse encontro que eu participei semana passada, teve um advogado de uma entidade do terceiro setor, se não me engano, artigo 19, que ele explorou muito o histórico, dizendo de ações na Suécia, por exemplo, que tem mais de 100 anos, o histórico do Reino Unido, que agora é nosso co-líder no OGP, então uma série de informações que ele já foi trazendo do histórico que há em torno do tema. Então nós não estamos falando nada novo aqui. Tem alguns marcos que já existem, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, em vários tratados que estão sendo assinados, como, por exemplo, esse aqui, que já deixa muito claro que o acesso à internet é um direito fundamental. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é ações que garantam esse acesso à informação para todos os cidadãos. Aqui, eu só trouxe para reforçar, porque essa foi uma notícia que circulou amplamente pela internet, foi a decisão da Finlândia, o governo, por meio do Ministério dos Transportes e Comunicações, é interessante essa junção que eles fazem, determinou que a partir de junho de 2010, todos os finlandeses passam a ter direito à conexão. O que é interessante é que eles fazem um plano dessa expansão da conexão, um desafio já demarcado, e que isso significa que nessa data, em 2015, todos os cidadãos vão ter acesso à banda larga. Então, para nós vermos que esses desafios, já foi citado aqui, por exemplo, uma percepção de como a Estônia vem lidando com os acessos à informação e aos serviços, e aqui como a Finlândia
vem, por exemplo, potencializando a banda larga no seu país e olhando isso como um direito fundamental. Bem, o Brasil também tem as suas características, os seus potenciais. Às vezes a gente não valoriza adequadamente as atividades que nós já fazemos no Brasil. Eu diria aos presentes que isso me incomoda bastante. Eu também sei que o evento está sendo transmitido pela internet, então fazer uma saudação a quem está acompanhando a gente pela internet. E vocês saibam que o Brasil, para diversos temas, inclusive para dados abertos, embora nós não tenhamos uma quantidade e uma penetração que seria até do interesse de quem tem conduzido esse assunto, nós temos vários referenciais que são importantes. Um deles, por exemplo, está descrito na Instrução Normativa do Software Público Brasileiro, onde a gente coloca claramente que o software é um benefício da sociedade. Nenhum outro país tem uma demarcação tão clara a respeito do software, que é um ativo que nós sabemos hoje, desses ativos intangíveis, imateriais ou informacionais ou intelectuais, a gente pode fazer vários batizados aqui, que circundam, que estão na órbita da internet. O software é um dos ativos que gera mais economicidade. Não é à toa que ontem mais uma empresa quebra o patamar das empresas que alcançam sua maior valorização no mercado de ações, e é mais uma empresa relacionada à TI. Pela segunda vez, uma empresa relacionada fortemente com software proprietário. Então nós temos que ter claro que nós estamos tratando aqui de ativos que têm interesses. E que quando nós tomamos decisão que são contrárias a esses interesses, elas não são decisões que são simples de serem adotadas. Porque simplesmente a maré, ela nos leva para um certo grau de dificuldade de implementação dessas políticas. E nós aqui no Brasil temos claro que software deve ser tratado cada vez mais como um direito da sociedade, olhando também o mesmo raciocínio que nós fazemos com a questão dos dados abertos. Os dados abertos, a diferença que nós temos para software livre é que ele tem um nível de unanimidade maior. É porque, obviamente, inclusive interessa para as grandes empresas que os dados estejam cada vez mais disponíveis. Porque aqueles que têm maior capacidade de investimento também podem tratar esses dados de uma forma mais ágil. Isso é muito óbvio. E, obviamente, também, quando você publiciza um conjunto de informações que ela está estocada nos silos de cada estrutura, isso significa que cada vez mais eles poderão ser explorados comercialmente, em especial naqueles países que possibilitam essa exploração comercial. E mais do que isso, possam às vezes agregar inteligência que ela não seja um operador do ponto de vista não comercial. E é aí que muita gente se engana, achando, nossa, nós estamos fazendo uma ação que ela é única e exclusiva para o bem da sociedade. Sim, ela é para o bem da sociedade. Mas ela é mais do que isso. Ela gera um conjunto de oportunidades, de posicionamento no mercado, como se nunca gerou antes. Por quê? Você pode fazer uma leitura do que existia nesses silos e tomar um conjunto de decisões, sejam elas em qualquer segmento. Eu não estou dizendo aqui que a exploração é única e exclusiva pela empresa, não vamos ser maniqueístas a esse ponto. Mas aqueles que tiverem capacidade de cada vez mais tratarem essas informações, eles vão ter um posicionamento diferenciado. Então isso é muito importante nós entendermos quais são as divisões que nós temos muito claras com relação ao tema. Ao mesmo tempo que falamos sobre o software, também falamos sobre dado. E mais à frente eu vou explorar um pouquinho quais são as diferenças que o governo brasileiro adotou na sua construção, da sua experiência, e isso também faz um corte do que tem acontecido em outras experiências no mundo. Mas também a gente deixa muito claro, e isso está descrito na Lei de Acesso à Informação, qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos. Ou seja, nós fizemos uma inversão de valor. Obviamente, a informação já era pública, né, gente? Essa informação, querendo ou não, já é um direito da sociedade. O que a gente fez aqui nessa parte da legislação, nesse artigo 10º especificamente, foi dizer, você pode pedir qualquer informação que não seja classificada como sigilo, que é a exceção dessa legislação. Então isso aqui empodera demais o cidadão. Já estão chegando as camisas, tá, gente? Quem fizer pergunta, esse é da pergunta? Quem fizer pergunta vai ganhar a camisa. Já estou subvertendo a ordem aqui que a organização pensou. E eu já soube que alguns desses brindes estão separados para os palestrantes. Então, quem quiser no ano que vem fazer palestra, tá? É para motivar os palestrantes a receberem já os brindes. Mas vocês imaginem o seguinte, isso traz uma concepção, e eu acho que esse é um elemento importante, que o cidadão tem uma nova prestação de serviço.
essa era uma prestação de serviço que ela estava embutida, porque ele tem direito a ter acesso à informação pública. O que essa legislação faz é tornar esse acesso explícito. Então, qualquer cidadão pode requerer qualquer informação. Também na Lei de Acesso, no seu artigo 8º, e na conjunção entre o artigo 8º e o 10º, na regulamentação, o Ministério do Planejamento tem um papel muito importante, que é justamente nós fazemos a definição de como essas informações vão ser ofertadas nos sítios da internet. Que, obviamente, a intenção nossa é que cada vez mais esses dados eles sejam apresentados no que a gente chama de transparência ativa, que o Alexandre também já abordou bastante aqui. Então, aqui também fica muito claro que o setor público não tem que aguardar. Nós não vamos esperar para apresentar informação. Nós temos que ofertar. É um dever nosso. Então, nós não esperamos única e exclusivamente que o cidadão peça. Já existe um rol de informações que nós temos que nos antecipar e apresentar para a sociedade. Tudo isso previsto na legislação. Aqui a questão dos dados abertos eu também abordo como um benefício. Para vocês terem uma ideia do termo benefício, não é à toa, porque, obviamente, algumas linhas de defesa que nós estamos tratando no Executivo, como o software e o dado, ainda é um elemento cumulativo. Então, nós estamos ainda fazendo um amadurecimento interno. Ele não é um decreto, não é uma legislação, e eu diria, ainda não seria nenhuma norma que nós estamos tratando de uma forma mais intensa dentro da administração, porque é um aprendizado. Então, tanto no aspecto do software quanto do dado, nós estamos primeiro sensibilizando como um grande benefício para a sociedade. Então, o tempo inteiro, tanto na estrutura normativa do software público quanto da de dados abertos, nós deixamos claro que se trata de um benefício para a sociedade. Bem, como a gente já falou um pouquinho sobre dados abertos, né, na palestra anterior, eu só vou deixar claro alguns princípios, e eles já foram um pouco abordados aqui, mas nós, no governo federal, compartilhamos com esse princípio. Então, o mesmo foco que nós seguimos na discussão de dados abertos para o governo federal são aqueles que são tratados pelas organizações internacionais, né? Eles precisam estar disponíveis na internet, tem que ser compreensível por máquina, ele tem que estar num formato aberto. Então, essa é a nossa linha de defesa. Nós estamos completamente alinhados com essa linha de pensar. Um outro elemento, nós aqui atuamos em conjunto com o W3C no Brasil, atuamos com o Comitê Gestor da Internet, temos um alinhamento muito grande com as entidades que foram citadas aqui pelo Alexandre. Então também nós temos como objetivo, na nossa iniciativa, de promover cada vez mais a questão da transparência. Então a cultura da transparência ela está intrinsecamente no comportamento do gestor público, aumentar a participação e a colaboração, e principalmente ter um alinhamento com o OGP. Como o governo hoje é o líder, nós temos um conjunto de ações que estão previstas nessa parceria de governo aberto, e obviamente nós temos um papel importante hoje de estar estimulando isso na comunidade internacional. O que eu colocaria como um elemento técnico que eu considero fundamental, e vocês todos participam disso nos seus entes, nós temos que começar a pensar no desenvolvimento de sistemas prevendo a sua reutilização. Então, o que significa isso? Ou lá na metodologia de desenvolvimento do sistema, ou na sua estrutura ágil de desenvolvimento, na forma que seus técnicos atuam, agora, e cada vez mais, quando nós começarmos a atuar no desenvolvimento do sistema, nós vamos ter que pensar em como isso vai impactar lá na frente na parte da transparência ativa. Ou seja, quanto mais nós pensarmos nisso agora, menor será o custo lá na frente de nós abrirmos esse dado. Então, eu já comentaria que algo a compartilhar com todos aqui seriam: coloque dados abertos nas suas metodologias de desenvolvimento de sistemas. Ela tem que fazer parte da sua estrutura de desenvolvimento na organização. Bem, a infraestrutura de dados abertos, que é o segundo tema nosso, ela tem uma série de objetivos. Ela já foi assinada em abril. Agora nós estamos fazendo uma articulação para a primeira organização do nosso Comitê Gestor de Dados Abertos, que está prevista para ser organizada esse mês ou mês que vem. E também já estamos estruturando o plano de ação da INDA. Aqui tem alguns dos objetivos, né? Eu dou destaque aqui para a questão da sustentabilidade da iniciativa, porque uma questão que está relacionada com esse dado que nós estamos disponibilizando é que esse dado ele tenha uma integridade
e passe confiança para essa estrutura. O Alexandre abordou um pouquinho esse conceito, mas o que significa isso? Não dá para você colocar um dado na internet e quando o cidadão tiver o contato com uma empresa com esse dado está desatualizado. Também não dá para ele estar num formato que ele vai ter dificuldade de ter acesso. Também não dá para ele não ter minimamente uma anotação para que ele saiba como é que aquele dado foi criado, qual é a origem, qual é a periodicidade que ela é renovada. Então isso tudo tem que fazer parte desse contexto da disponibilização. Então a sustentabilidade é uma das preocupações nossas. Bem, para isso nós temos que adotar um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos, mecanismos que favoreçam isso. E não tem como não ser aberto, gente. Isso não tem como. Porque você não pode fazer com que uma pessoa que vai acessar um dado, ela seja obrigada a utilizar uma determinada tecnologia. Ela tem que usar qualquer tecnologia. Também não é dizer que ela vai ser impedida de usar outras. É dizer que ela tem que usar qualquer tecnologia. Bem, aqui um pequeno histórico, tem alguns marcos aqui. A publicação da instrução normativa em abril, a parceria de governo aberto, que o Alexandre já propagandeou. Algumas vezes foi até relações públicas, porque tem eventos que o governo não consegue participar. Vocês imaginam, né, o Alexandre com esse linguajar tranquilo. Eu não sei como ele traduziu tanto palavrão lá na Estônia, mas eu soube que ele teve um cursinho intensivo na transição, né, para poder... Então, praticamente, em alguns momentos eram relações públicas para apresentar algumas atividades nossas que são proeminentes. E eu daria um destaque ali, que eu acho bem interessante, né? A gente está fazendo o acompanhamento do planejamento e reuniões com a sociedade abertas. A equipe que desenvolveu o portal de dados abertos atuou em conjunto com a comunidade. Eles fizeram reuniões, inclusive em ambientes fora do Ministério do Planejamento. Isso foi, inclusive, estimulado. Nós passamos por várias estruturas aqui em Brasília. Algumas eu até não tenho endereço e não sei o nome do local. Eu fui informado somente depois. Só me disseram que foi fora do horário comercial. Então, para vocês terem uma ideia da interação que nós tivemos com a comunidade. Então, eu vi não sei se é o professor, não sei, estava comentando, né? A gente precisa fazer essa interação. Já queria te dizer que nós já fizemos. E isso sem nenhuma prepotência aqui, porque estou longe de fazer essa... Mas eu quero te dizer que a gente já fez, é possível, deu resultado, e nós temos muita sintonia com a comunidade. Não conseguimos atender todas as demandas que eles nos colocam. Por exemplo, na discussão da INDA, foi muito cobrado pelo Transparência Hacker que nós ampliássemos o comitê gestor. E o que nós comentamos? Nesse momento não é possível nós ampliarmos, porque nós temos uma questão que é de ordem orçamentária. Se eu colocar que vão ter 4 representantes da sociedade civil, eu vou querer que os 4 representantes estejam na reunião. Não tem como. Não pode colocar na estrutura da instrução normativa algo que não vai funcionar. Então, o que nós fizemos? Tem uma secretaria na Presidência da República que atua com participação popular e essa secretaria vai indicar um representante, porque eles cuidam desse tema dentro do governo federal. Então, nós recebemos, em parte, o que foi sugerido. Às vezes não dá para a gente receber tudo. Mas isso é um diálogo. Aprende a sociedade civil e aprende o governo. E assim a gente acredita que conseguimos dar passos que são passos maiores. Bem, a colaboração da INDA foi com mais de 40 instituições, foram órgãos públicos, universidades, inclusive cidadãos sem vínculo. Eles apenas tinham interesse de colaborar com o nosso processo de desenvolvimento. Os nossos principais produtos, o portal de dados abertos, que eu distribuí o folder. Jean, o folder foi distribuído, vocês já estão com o folder aí nas mãos. O plano de ação da INDA, manual de abertura de dados, isso já está disponível na internet. Plano de capacitação tecnológica que nós já estamos implementando. O marco legal da INDA, que já está publicado. O reforço e a revisão da arquitetura de interoperabilidade. Nós estamos atuando muito no dados abertos como um atalho ou um desvio, aí tanto faz, né? Mas principalmente para a promoção da interoperabilidade, porque se você trabalha com a possibilidade que o dado ele tenha um contato em linguagem de máquina, isso significa que um outro sistema vai poder aproveitar aquele dado. E se essa estrutura de comunicação ela está num padrão aberto, significa que eu não vou precisar perguntar para o dono do sistema como eu vou acessar aquele dado. Eu, como técnico, vou saber a estrutura de importação desse dado ou de comunicação online, né? Isso depende de como o dado vai estar sendo disponibilizado. E, por último,
está acelerando muito um processo nosso interno. Nós estamos criando, ainda não está desenvolvido, né, que é o vocabulário e ontologias de governo eletrônico, porque, obviamente, se você quer falar de notação, quer falar de taxonomia, uma série de outros temas que são pertinentes a essa estrutura de inteligência do governo, né, o ser do governo, digamos assim, na área de TI, obviamente que dados abertos tem impulsionado muito a criação do nosso EVOG. Bem, aqui tem uma experiência nossa, tem o link ali em cima. Essa experiência foi, a partir dos dados, nós começamos cortando na própria carne. Então, os primeiros sistemas que nós fizemos são sistemas do Ministério do Planejamento, e esse aqui é o do cadastro de fornecedores. Por exemplo, nós fizemos aqui um contraste das nossas unidades de serviços gerais, que estão distribuídas pelo Brasil, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de verificarmos aquelas entidades que já tinham se recadastrado ou não. Então vejam como dados abertos, como eu falei, aquela palavra mágica chamada inteligência nos ajudou. Então aquele que é responsável pelo serviço, no mapa do Brasil, ele facilmente fez um contraste para ver aonde está mais recadastrado e aonde está menos. Então isso agilizou muito o trabalho interno lá no governo, lá no Ministério do Planejamento. Bem, aqui tem o nosso portal, a carinha dele anterior. Nós soltamos uma versão beta, então nós não tivemos receio. E foi importante o aprendizado que nós tivemos com Portugal. Nós estávamos muito receosos, porque o governo sempre fica trabalhando com aquela ótica do estado da arte, né? Você não solta um produto se ele não estiver pronto. E a gente sabe nessa área como é terrível, porque o produto nunca está pronto. A gente sempre olha para ele, não falta alguma coisa. E tem o que eu aprendi nesses vídeos motivacionais, não sei se vocês já ouviram falar, que é o manobrinha de site. Vocês já ouviram falar dessa pessoa? Alguém já ouviu? Que é fantástico, aquela pessoa que não desenvolveu o portal, também às vezes não é o cliente principal, mas ele senta na reunião e fala, bota o botão um pouquinho mais para cá, não, mais para a direita, aí tá bom. Então, é um flanelinha, é um manobrista é o flanelinha de site. Então o governo passa por essa dificuldade, que sempre que alguém vê o site tem um flanelinha. Vocês sabem disso? Não, o botão não está bom aqui, chega um pouquinho mais para baixo, não vai bater. Então você tem que tomar todo esse cuidado. E a gente conversou com o secretário, eu fiz uma reunião com ele e falei, Delfino, a gente precisaria já soltar esse portal. Vamos ver qual vai ser o impacto dele. E Portugal, durante a nossa discussão, fez a mesma coisa. Portugal colocou uma versão beta do seu portal de dados abertos. Que justamente, já que tem essa ótica de colaboração e participação, nós apresentamos, o secretário autorizou. Então, no final do ano passado, nós já estávamos fazendo uma discussão com a comunidade, com a sociedade, sobre a versão beta daquilo que deveria constar ou não nesse portal. E aí nós chegamos a essa carinha. Vocês vão perceber que ele melhorou bastante. Claro que ainda tem muita coisa a fazer, mas aqui nós já temos, essa é uma informação estática, mas nós já temos a quantidade de elementos que estão disponibilizados. Como, por exemplo, que saiu até bastante na imprensa, que foram as informações do PAC. Um conjunto de dados do PAC está disponibilizado no portal de dados abertos do Governo Federal. Bem, eu estou chegando na parte final, falar sobre algumas inovações, e aí sim, aquele recorte inicial que eu passei são características fortes da experiência brasileira. Primeiro, nós abrimos os dados abertamente. Desde o princípio, a nossa equipe foi motivada a fazer uma ação com a sociedade civil. Inclusive, alguns contribuíram financeiramente para que o ônibus hacker fosse uma realidade, algumas pessoas da nossa equipe. Nós passamos a disseminação da compra desse também internamente, nos próprios órgãos que estão discutindo esse tema. Quer dizer, teve toda uma relação entre a atuação do governo com o que tem acontecido na sociedade. Então, nós abrimos os dados abertamente. O que significou isso? Enquanto alguns portais, e óbvio, fazer um recorte importante, não dá para comparar, não dá, gente, do ponto de vista de recurso, de investimento, de resultado. Não dá para olhar o dos Estados Unidos, o do Reino Unido e comparar com o do Brasil. Não dá ainda, né? Nós ainda temos que desenvolver muita coisa. Mas o que foi interessante? O custo nosso foi o custo só da equipe. Enquanto nós conhecemos iniciativas, não sei se o Alexandre tem de todos os países, mas a gente tem, eu vou chutar aqui, tá, Alexandre, se você tiver algum dado, mas a gente tem, assim, valores da ordem de 5 milhões de dólares a 10 milhões de dólares para desenvolver um portal de dados abertos, para vocês terem uma ideia. Claro, eu não estou dizendo isso que o governo tem que ter sempre a ótica, não é isso. Mas eu quero demonstrar o impacto, a relevância que isso teve no desenvolvimento do nosso portal. Ele foi um portal totalmente desenvolvido somente na parte de custos da administração.
Foi a própria equipe interagindo com outros atores nas universidades, com outros entes públicos e com especialistas da sociedade brasileira. Então, isso é uma característica importante. Bem, como eu já disse, temos os dados abertos como estratégia de interoperabilidade. O desenvolvimento é orientado para a entrega. Então, isso está sendo muito importante. Nós não estamos... A intenção nossa é, eu preciso agora estimular a administração a colocar mais dados. A entrega é o manual técnico, o manual do gestor, como eu faço para disponibilizar dados. Então, a gente está muito focado, porque justamente como tem essa característica de desenvolvimento colaborativo, os recursos são parcos. Bem, nós temos um outro elemento que eu também diria que, em relação ao que tem acontecido no mundo, é bastante avançado, mas ele ainda é incipiente, inclusive no Brasil, que é a questão de ecossistemas de bens intangíveis, onde nós colocamos o dado aberto como mais um componente desse ecossistema de bens intangíveis. Então, sim, nós queremos estimular não só reuso, como também possibilidades de uso comercial. Bem, tem uma sintonia com o software público brasileiro, inclusive nós estamos fazendo uma discussão com o Rufus, não sei se o Alexandre citou ele aqui, para que o SICAM, que é uma das ferramentas que é intensivamente utilizada para dados abertos, ela venha para o portal do software público. Ela está na licença GPL3 e nós fizemos uma consulta para verificar se ele pode também usar uma licença dual por enquanto, até que o portal também possa se adequar a uma possibilidade do uso da licença 3 e usar a licença 2. Ele respondeu positivamente, já tivemos um primeiro contato, então para vocês perceberem como o Brasil tem importância, é que às vezes a gente se sente tímido, né? A gente também, culturalmente, é forçado a isso, e acho que está na hora da gente ter algumas projeções internacionais. E nesse caso, o Brasil vai poder ter uma primeira relação, talvez um país que tem uma relação completamente intensiva com uma comunidade de desenvolvimento para dados abertos. Bem, temos alguns desafios e estratégias. A LAI já está aí, então nós temos que ampliar a questão dos dados abertos. Alcançar todas as esferas. Então nos interessa se influenciar estados e influenciar municípios. Não pode ser uma discussão que ela fique única e exclusivamente alavancada pelo governo federal. Até porque existem iniciativas muito importantes já no município de São Paulo, no estado de São Paulo, estado de Pernambuco, estado do Rio Grande do Sul. Então já tem uma série de iniciativas, algumas até anteriores às nossas. Então o que a gente precisa fazer é intensificar esse conjunto de ações. Também, manter a ação articulada entre os órgãos do governo, isso não é trivial, porque, como eu comentei, às vezes o que a gente faz no Ministério do Planejamento não é refletido para toda a administração. Então, a gente tem que conseguir fazer com que todos os órgãos da administração se envolvam nesse tema. Nós queremos garantir a sustentação da INDA, fortalecer mais ainda o portal de dados abertos e desenvolver o ecossistema de dados abertos no Brasil. Isso gera um conjunto de oportunidades, eu estou na parte final, e isso caracteriza muito bem como é que funciona essa economia de bens intangíveis. Quem já teve oportunidade de acompanhar uma palestra nossa aqui sobre software livre, sobre software público, nós sempre fizemos uma correlação com os ativos intangíveis. Então nós enxergamos também dado aberto como ativo intangível. Um ativo intangível ele tem uma característica muito específica. Ele consegue gerar, ao mesmo tempo, independente e com pesos diferentes, ações que sejam de ordem comercial e não comercial. Isso é uma característica muito forte dos ativos intangíveis. Então... Oi, Alexandre. Ele bateu nas minhas costas, pensei que ele queria uma informação. Não sei se é por causa do tempo. Ele bateu com a mão cheia, 5 minutos, isso? Não? Falou, né? Tá. Mas não foi com 3 dedos, foi com 5. 5 minutos, 5 minutos. Bem, oportunidades não comerciais. Primeiro, a interoperabilidade entre sistemas governamentais. Como eu comentei, cada vez mais a nossa arquitetura, que é a EPING, estará usufruindo das ações que são de dados abertos. A entrada de dados automática para os sistemas, porque se você prevê, inclusive isso está na legislação, na LAI, que seja possível a comunicação entre máquinas, então, obviamente, você vai poder fazer a extração dessa informação de forma automática. A modernização tecnológica nos setores do governo, isso já aconteceu por conta da LAI, porque quando a lei começou a ser discutida lá atrás, alguns órgãos que se anteciparam começaram a perceber como a gestão documental e arquivística, aquela ação que a gente deixa lá no subsolo, escondidinha numa sala, ela é uma ação que é estratégica. Ela é uma ação fundamental para você aprimorar a sua gestão informacional e a sua gestão do conhecimento.
Isso nunca foi colocado, são raras as exceções que colocam isso como uma primeira discussão dentro da administração pública. Então o que a gente teve que fazer foi recuperar o tempo perdido. Fazer gestão arquivística, fazer gestão documental, tabela de temporalidade, isso tudo tem que fazer parte da pauta. Porque se você não tratar isso, você vai fazer que o seu sistema se torne um caos. Então, obviamente, nós estamos modernizando muito a administração pública. No Ministério do Planejamento, o impacto disso foi excelente. Excelente. Não foi você pensar assim, poxa, mas se eu estou transmitando esse processo desse tamanho, será que ele não poderia, coisa que a Justiça, por exemplo, já avançou bastante, será que ele não poderia passar por um workflow? Será que eu não poderia armazenar uma parte desses documentos de forma eletrônica? Todas essas discussões surgiram e foram animadas pela LAI. Redução de custos para a coleta e gestão dos dados, óbvio, né? Porque se você está ofertando, se você tem uma base íntegra, se você tem uma única fonte, evita o que a gente chama da proliferação de informação na rede. Que a gente sabe que isso fica de forma desordenada. E depois você está indo atrás de um dado, você não sabe nem se aquele dado é o dado que você está precisando ou se é o dado que ele está integramente qualificado. Melhoria das ações e de programas de governo. Então tudo isso você pode fazer, se você olhar de uma forma congelada essa estrutura, sem ônus. A tua relação comercial em torno disso é baixa. Isso é possível fazer hoje com dados abertos. Mas a gente também pode fazer com oportunidades comerciais, que inclusive é uma das óticas que nós defendemos na INDA. Tem a previsão, inclusive, isso ainda está sendo discutido para nós andarmos alinhados com as discussões internacionais, se nós vamos criar uma licença de dados abertos. Nós temos essa discussão interna no governo. Se for necessária a criação de uma licença, para a gente deixar claro que a gente também autoriza o uso comercial, vejam, uso comercial não significa que você vai ter uma apropriação daquele ativo. É o uso, não é apropriação. Então isso tem que ficar muito claro. Então, se for necessário que nós façamos esse nível de discussão para dentro do governo, nós o faremos. Nós já temos, inclusive, um estudo encomendado numa ação junto com o BID. Comercialmente, nós podemos gerar novos serviços de utilidade pública, então isso pode ser vendido, por exemplo, para a prefeitura. Ou uma Câmara, uma Assembleia pode contratar junto ao setor privado isso, ou pode fazer internamente. Cruzamento de dados entre sistemas. Nós sabemos que a própria administração não tem capacidade de fazer isso. Isso pode ser encomendado, gente. Você quer qualificar um estudo seu? Coloque numa premissa da sua contratação de uma consultoria que seja feito o cruzamento de um conjunto de dados. Previamente. E vai ser apresentado para você uma análise daquele conjunto de dados. Que eu coloquei até ali embaixo, consultoria para análise de dados. Desenvolvimento de novos sistemas e portais. E novos sistemas e portais muito mais qualificados. Melhorar a agregação de valor às bases de dados existentes. Isso aqui é o que a gente chamaria de inteligência em cima dos sistemas de informação. Que a gente sabe, conforme o tempo passa, o teu sistema de informação não está mais alinhado com a realidade, ou com aquele conjunto de informações que você precisa trabalhar. Então você pode contratar especialistas para olharem o teu fluxo de informação, o conjunto de informações que você trata, para melhorar o teu próprio sistema. E desenvolver mais inteligência e competitividade para as corporações. Por último, para cair em cima dos 5 minutos corretos, é até um milagre, né, Jean? Porque eu sempre faço como Alexandre, pego mais uns minutinhos para frente, então a Bárbara vai ficar também bem tranquila na apresentação dela. Hã? Mudou? Trocou de nome? É um alias, né? É um alias. Daniele. Oportunidades. A palavra-chave para abordar as oportunidades com dados abertos é o reuso. Então, quando nós pensamos em dados abertos, nós precisamos pensar em reuso. Agora, mais do que isso, essa reutilização, ela, sabemos, e já está apresentado aqui, gera um conjunto de questões comerciais e não comerciais. E nós difundimos esse reuso e essas abordagens. Mas nós temos que ter muito claro, porque aqui estamos como entes públicos. Então, não estou falando aqui do ponto de vista de como as empresas, né, como empresas que já passaram por aqui pelo evento, como as ONGs, como o cidadão que está integrado ou não a alguma personalidade jurídica. Eu não estou falando disso, gente. Dados abertos é uma questão de avanço da cidadania. E olhando que esse avanço da cidadania
não estão naquelas questões tradicionais da abordagem da cidadania, dos seus direitos fundamentais. É muito mais do que isso. Quando nós fazemos defesa dessa amplitude de benefícios para a sociedade, de ativos intangíveis, é que isso gere oportunidades para a sociedade. Gere novos modelos de negócio, gere um fomento do desenvolvimento local. E eu posso assegurar, porque eu já venho falando isso há algum tempo, eu não tenho dúvida que os ativos intangíveis, para aquilo que a gente já busca na economia há muito tempo, de descentralização de recursos, descentralização de riqueza, de gerar capacidades, eu tenho hoje uma percepção, porque se nós acompanharmos o que na verdade tem acontecido nos últimos anos, ainda é uma concentração determinante. Existem alavancagens que são muito bem planejadas e muito bem estruturadas para que você possa garantir alguns desenvolvimentos de forma descentralizada. Mas ativos intangíveis, pela sua natureza, têm capacidade de fazer isso. O que a gente precisa é apostar, é mudar a nossa forma de contratação, é mudar a nossa forma de desenvolvimento regional, é mudar a nossa forma de compartilhar e de colaborar. Tenho certeza disso. Não é à toa que uma empresa de tecnologia da informação concentra tanto recurso e se torna uma das mais ricas do mundo. Não é à toa, gente. E nós temos que ter uma percepção que para a gente quebrar essa lógica, nós temos que atuar numa outra lógica. É o que eu chamo de uma mudança de modelo mental. E a colaboração que o Ministério do Planejamento traz para o nosso evento aqui hoje é dizer que é possível. Muito obrigado, gente. Esse aqui é o meu contato, eu respondo os e-mails, tá? Corinto, por favor, tem uma pergunta rapidinha. Pois não, enquanto a Daniele, né? Sou do Interleges, Fernando. Pois não. O Senado teve uma atitude inovadora em 2003, que ele abriu os dados do CIAF, através do Siga Brasil. Então, desde 2003, os dados do CIAF e da elaboração do orçamento estão disponíveis para o público. Exato. Para todos os cidadãos. Eu queria saber se vocês têm algum plano de abrirem os dados do CIAF também, que nem o Senado fez. Bem, é óbvio que sim. Já existem vários extratores, tá? Então, uma parte de informações que nós já disponibilizamos hoje vem de extratores que são feitos com o SERPRO. E o CIAF já interopera com vários sistemas internamente no governo. O CIAF está na nossa pauta. A pauta inicial foi SICAF, SICOM, VIPAC, porque estão no cômputo do Ministério do Planejamento. O CIAF é com a Fazenda. Então, obviamente, nós vamos avançar para todos os sistemas estruturadores e nós temos uma ousadia que não é simples de ser alcançada, mas a gente colocou um marco de 3 anos para que todos os principais sistemas do governo federal estejam disponibilizados para a sociedade, sem exceção. Então, se a sua pergunta ela quer um tempo, eu não tenho tempo, mas se será, será. Ok, obrigado. Dá tempo para mais. Olha só, a gente vai ficar aqui porque nós combinamos de fazer as apresentações e ter um bate-papo no final. Então, até para não atrasar mais, tá? Eu não vou fugir.